Trabalhadores do Brasil, tenho a honra de passar as mãos às reformas de base. Declaro promulgada a conquista do voto. Nos 300 anos em que ficou submetido à coroa portuguesa, o Brasil nunca deixou de fazer eleições. Mas isso não quer dizer que o voto tivesse poder de transformação política. Na colônia, o que valia mesmo era a vontade do rei. Lembra? Em 1822, o Brasil é libertado do Império Português por um português, filho do rei de Portugal. Foi o Pedro I que gritou "Independência ou morte!" à beira do rio Ipiranga e se tornou o nosso novo imperador. Ufa! Feita a independência, o novo imperador decidiu que era hora de escrever a primeira Constituição brasileira. É como se diz, a situação mudou para continuar tudo como estava. Sabe aquela minoria que mandava no Brasil colonial, a chamada elite portuguesa? Continuou mandando. As novas leis davam direitos políticos apenas a quem tinha, dinheiro, muito dinheiro. Era o censo econômico, ou seja, o cidadão para votar tinha que ter uma determinada renda. Essa renda era quanto? Havia eleitores de paróquia, eleitores de província, deputados provinciais, federais e senadores. O eleitor de paróquia tinha que ter uma renda de 100 mil reais. O eleitor de província, uma renda de 200 mil reais. Os deputados, uma renda de 400 mil reais, uma renda anual. E os senadores, uma renda de 800 mil reais. Então, por isso é que o voto era censitário. Em resumo, o poder político do Brasil imperial ficou nas mãos dos mesmos, os ricos. Aliás, dos homens ricos. As mulheres permaneciam à margem da vida política. E esses poucos homens montaram um esquema eleitoral fácil de controlar. Não havia voto secreto nem voto direto. Era assim. Os ricos de uma paróquia, chamados votantes, escolhiam o eleitor da província e esse eleitor era quem votava nos deputados e senadores. O alistamento eleitoral era feito no mesmo dia das eleições, um emaranhado que dava margem para todo tipo de fraude. Uma das mais comuns era o chamado fósforo. Por que se chamava fósforo? Era o eleitor que riscava muitas vezes. Ele votava aqui, votava no outro, votava na outra paróquia. As paróquias eram relativamente perto, então eles iam votando todas as paróquias. Não havia tipo eleitor, chegava lá, né? Era feita, o alistamento era feito no dia, nas igrejas, e portanto não havia fraude. Fraude completa, isso vai durar o império inteirinho. O primeiro título de eleitor surgiu em 1875, na tentativa de acabar com as fraudes. Mas, como se sabe, não adiantou muito. Uns anos depois vieram as eleições diretas, uma conquista obtida com a chamada Lei Saraiva. E foi essa mesma lei que acabou com as cerimônias religiosas durante as eleições. Essa foi uma das leis mais importantes que o Brasil conheceu, primeiro porque foi as diretas já do Império. Porque antigamente era em 2 graus e era para fazer agora a eleição direta. Reúne esses papéis do votante e do eleitor num só papel.